dia, a graça e a paz do Senhor. Gostaria de partilhar algo com você nesse dia, para nossa reflexão, possamos refletir a respeito. No livro de Neemias, capítulo de número 1, está escrito que Neemias estava na cidade de Suzã, na fortaleza, quando um de seus irmãos, Hanani, e alguns de Judá chegaram ali até ele. E ele automaticamente pergunta como estavam aqueles que restaram, que não foram levados cativos, aqueles que escaparam do cativeiro. E a resposta que ele tem não é muito animadora, porque aqueles que estavam ali falaram: Neemias, os que restaram estão em grande miséria, estão em desprezo total. E a palavra diz que Neemias entristeceu seu coração e sentou e chorou, não só um dia, mas por alguns dias. A palavra fala que ele também orou. Ele sentiu a dor daquele povo, ainda que a sua dor não fosse tão pequena, ainda que a situação não fosse tão melhor que a daquele povo, porque Neemias, a situação dele era de escravo, ele era servo do rei, então ele não podia ir e vir para onde quisesse, ele não tinha o direito de fazer o que queria, só diante da ordem do rei. Mas ainda assim ele olhou primeiro para aquele povo. É tanto que a palavra de Deus vai falar que ele pediu pelos pecados daquele povo. Que ele pediu, ele reconheceu que ele, a casa de seu pai, a sua família tinha errado perante Deus, tinha pecado perante Deus. Ele não olhou para a sua situação, ainda que os estudos nos mostram que Neemias era eunuco e que ele, segundo as tradições da época, não teria ou não seria nem lembrado nas próximas gerações, porque um homem que não poderia ser pai, ter filhos, ele não seria lembrado, porque um homem naquela época era lembrado pelas gerações, pelos os descendentes que ele tinha. E ele não tinha nem esse mérito, nem isso lhe restara. Mas ainda assim ele não olhou para a situação dele. A palavra de Deus fala que ele chorou por aqueles que ele tinha perdido, que ele pediu pelo seu pai. Mas a palavra também me diz que ele se preocupou e se compadeceu do que tinha restado, dos que tinham ficado, que ele se preocupou com aqueles que tinham ficado. A primeira pergunta foi: como estão aqueles que não foram levados cativos, aqueles que sobraram, que restaram do cativeiro? E quantas vezes nós recebemos algumas notícias não animadoras e nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, para os nossos familiares, e humanamente falando estão com uma situação melhor, porque a nossa situação financeira em alguns momentos, a minha, a sua, não está boa, não sei se é financeira, emocional ou espiritual, não está muito boa. Então nós nos colocamos numa situação pior, porque a nossa dor, a dor em nós dói mais do que no nosso irmão. A dor é em mim, então eu sinto na proporção que ela vai me machucar, que ela vai me ferir, doer em mim. E na gente sempre dói mais, Mas Neemias não olhou. Neemias chorou pelo que perdeu, mas ele se levantou pelos que ficaram. Em alguns momentos nós estamos assim, presos ao passado, presos ao tempo, presos às percas, porque perdemos amigos que nós achávamos que jamais iam nos deixar, nos abandonar, e eles nos abandonaram. Mas eu tenho algo para te dizer, que tudo que passa pela nossa vida foi o tempo necessário para que nós estivéssemos na vida dele e ele na nossa.
para que eles estivessem no nosso meio. E nós ficamos presos a isso no passado e deixamos nos parar por isso. E esquecemos de quem nos restou. Estamos parados ao quem nós perdemos e esquecemos de quem nos deixou. Neemias se levantou por quem ficara, ainda que ele não tivesse capacitado, humanamente falando, para aquela empreitada. Mas quem capacita é Deus. Ainda que olhem para você e achem que nada vai fluir, que você não está capacitado, quem faz é Deus. Quando as pessoas olham para você, elas não enxergam o homem que você é, mas o Deus que há em você. Não enxerga a capacidade que você tem, mas a capacidade do Deus onipotente que age através da sua vida tem. Então, por isso, eles olham para você e vê você uma pessoa capaz. Em alguns momentos, eu e você deixamos que essas dores nos parem e nós ficamos olhando para as percas, para os erros, para os defeitos. Muitos chegam para você e diz que aqueles que estão ali, já era, que você já trata eles como passado. Não tem mais jeito. Chegou numa situação que esse aí, não tem mais jeito não, vai morrer. E nós paramos e aceitamos isso. Tratamos como passado. E esquecemos de olhar que se Deus ainda permite que há vida, então ainda há esperança. Se há vida, há esperança. E se olham e diz que não tem jeito, Deus diz para você, tem jeito sim. Porque se Deus escolheu, nada e nem ninguém vai mudar isso. Não é você nem eu que faz. É Deus, através das nossas vidas. Eu quero chamar a atenção no dia de hoje, para que nós venhamos olhar para quem nos restou, para quem nós ainda temos, e não deixar para o que ou quem nós não temos mais parar a nossa vida e nós esquecermos daqueles que ainda têm. Lutar por quem restou, por quem nos restou, por quem ainda temos, porque tem jeito. Ainda que a humanidade, ainda que o ser humano olhe para você, a sociedade olhe e fale, não tem mais jeito. Se Deus falar que tem jeito, tem jeito. E se Deus olhar para você e Ele te escolheu, ainda que você mesmo não enxergue esse potencial, você não tem mesmo. Quem tem é Deus e é Ele que faz. Então se levante e cumpra para o reino de Deus, não deixando para trás os seus familiares, filhos, parentes, irmãos, o que ainda te restou, ainda que todos digam que não tem jeito. Tem jeito, porque para Deus nada é impossível. Nos levantemos por quem ainda temos. Que possamos refletir nessa palavra